amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje, na nossa aula de matemática, iremos revisar alguns conteúdos que estão no trabalho avaliativo de matemática. Iremos revisar os seguintes conteúdos: comparação entre números decimais, operações com números decimais, medidas de comprimento e medidas de massa. Vamos iniciar, certo? Vendo o conteúdo, comparação entre números decimais. Vamos rever esse conteúdo. Vamos iniciar vendo as regrinhas, certo? Na comparação entre números decimais. Quando os números decimais tiverem partes inteiras diferentes, o maior é o que tiver a maior parte inteira. Partes inteiras iguais, comparamos os décimos, o número que tiver o maior décimo é o maior. Partes inteiras iguais e décimos iguais, comparamos os centésimos e assim por diante. Então, meus amores, vamos ver alguns exemplos para vocês relembrarem. Aqui eu tenho 6 inteiros e 45 centésimos, certo? Eu vou comparar esses números, certo? Os números decimais. Agora eu tenho aqui 3 inteiros e 159 milésimos. Bom, o que diz a regrinha? Quando as partes inteiras elas forem diferentes, o maior é quem tiver a maior parte inteira. Nesse caso, aqui eu tenho 6, porque a minha parte inteira ela fica antes da vírgula, a parte inteira do número decimal. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 3. O 6 ele é maior do que o 3, então esse número aqui, ele é maior, certo? Então 6 inteiros e 45 centésimos é maior que 3 inteiros e 159 milésimos. Agora vamos comparar, ver outro exemplo, quando as partes inteiras são iguais. Aqui eu tenho 12 inteiros e 45 centésimos. Aqui eu tenho 12 inteiros e 63 centésimos, ok? Bom, aqui eu tenho a parte inteira, 12, que são iguais. Então eu vou comparar o próximo número depois da vírgula, que são os décimos. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6. Então esse número aqui, o 4 ele é menor. Então esse número ele é menor do que esse. Então 12 inteiros e 45 centésimos é menor do que 12 inteiros e 63 centésimos. Entenderam? Então é dessa forma que nós comparamos os números decimais. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho 9 inteiros e 645 milésimos. Aqui eu tenho 9 inteiros e 678 milésimos, certo? Bom, a parte inteira, 9, são iguais. O 6 que está na casa dos décimos, também eles são iguais. Então eu vou comparar os centésimos. Aqui tem 4 e aqui tem 7. Então o 4 ele é menor. Então esse número aqui ele é menor. Ok? Vocês relembraram? Pronto, pois é dessa forma. Seguindo as regrinhas, certo? Agora nós iremos revisar, certo? Operações com números decimais. Na página 241. Vamos lá? Agora vamos rever operações com números decimais. Vamos ver as regrinhas envolvendo adição e subtração. Coloca-se vírgula debaixo de vírgula, completa-se as casas decimais com os zeros, opera-se como se fossem números inteiros. Então vamos ver alguns exemplos. Vamos iniciar vendo a adição. Bom, vamos ver aqui essa adição. Aqui eu tenho 8 inteiros, 453 milésimos mais 2 inteiros e 15 centésimos. Vamos armar essa continha. Respeitando as regrinhas, né? Vírgula embaixo de vírgula. E aqui, como não tem nenhum algarismo, eu completo com 0. Agora vamos somar. 5 mais 5, 10. 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. 8 mais 2, 10. E a vírgula, eu faço o quê? Eu repito, ó. Certo?
vírgula embaixo de vírgula, até mesmo no resultado, certo? Entenderam? Então é dessa forma que se faz a adição com números decimais. Ok? Agora vamos ver a subtração. Bom, vamos ver aqui a subtração, um exemplo. Aqui eu tenho 9 inteiros, 38 centésimos, menos 6 inteiros, e 141 milésimos. 6 inteiros e 141 milésimos. Vamos aplicar as regrinhas. Vamos armar a conta. Vírgula embaixo de vírgula. Certo? Aqui em cima não tem algarismo, então eu vou completar com 0. Agora vamos subtrair. Tirar uma dezena do 8, vem pra cá, né? Fica 10. 10 menos 1, 9. 7 menos 4, 3. 3 menos 1, 2. 9 menos 6, 3. Vírgula embaixo de vírgula. Ok? Entenderam? Pronto. Então é dessa forma. Ok? Sempre respeitando as regrinhas, certo? Com relação à vírgula. Com relação também a completar as casas decimais com 0, se não tiver algarismo, certo? Que a quantia vai dar certo. Ok? Agora vamos ver as regrinhas envolvendo a multiplicação. Vamos lá? Bom, vamos ver aqui as regrinhas. Multiplica-se como se fossem números inteiros. E ao produto, o resultado, damos um número de casas decimais igual à soma dos números de casas decimais existentes nos fatores. Então, vamos ver aqui o exemplo. A multiplicação. Aqui eu tenho 2 inteiros e 45 centésimos vezes 2 inteiros e 3 décimos. Vamos armar essa continha. Bom, nós vamos multiplicar como se fossem números inteiros. Não vamos nos preocupar ainda com a vírgula, certo? Vamos multiplicar primeiro por 3. 5 vezes 3, 15. Vem 1. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Vem 1 para cá. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Agora eu vou multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. Certo? Você deixa esse espaçozinho aqui. 4 vezes 2, 8, mais 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 2 vezes 2, 4. Agora vamos somar. 5, 3 mais 0, 3. 7 mais 9, 16, vem 1. 1 mais 4, 5. E onde é que vai ficar a vírgula? O que é que nós vamos fazer? Bom, o que diz a regrinha? Você vai somar quantas casas decimais, certo? Tem depois a vírgula, certo? Quantos números estão depois da vírgula, tanto no multiplicando como no multiplicador. Então, aqui tem 2, aqui tem 1. Então, são 3. Você soma. 1, 2, 3, certo? Então, você vai deixar 3 números depois da vírgula. Então, vai ficar 5 inteiros, 635 milésimos, certo? Então, é dessa forma que fazemos multiplicação envolvendo os números decimais. Ok? Muito bem. Agora, vamos rever, certo? Lá na página do livro de matemática 254 e 255, multiplicação de um número decimal por 10, por 100, por 1000 e divisão de um número decimal por 10, por 100, por 1000. Vamos falar primeiro da multiplicação, certo? De um número decimal por 10, por 100, por 1000. Vamos ver as regrinhas. Para multiplicar um número decimal por 10, basta deslocar a vírgula uma casa para a direita. Para multiplicar um número decimal por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas para a direita.
Para multiplicar um número decimal por 1000, basta deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, certo? Bom, aqui eu tenho 6 inteiros, 345 milésimos vezes 10, certo? Vamos ver aqui. Com o mesmo número, agora por 100. E o mesmo número multiplicado por 1000. Bom, o que diz a regrinha? Quando multiplicamos números decimais, né, por 10, por 100, por 1000, a vírgula ela vai andar para a direita. Ela vai se deslocar para a direita. Se for por 10, ela vai deslocar uma casa à direita. Se for por 100, 2 casas. E se for por 1000, 3 casas. Certo? Então, vai ficar assim. Bom, aqui, a vírgula está aqui. Então, ela vai se deslocar uma casa, porque é por 10. 6 inteiros, 345 milésimos vezes 10. Então, vai ficar dessa forma. A vírgula ela saiu daqui, ela se deslocou e veio para cá. Certo? Quando é por 100, ela vai se deslocar 2 casas. Então, o resultado vai ficar assim. Ela está aqui, então ela vai se movimentar para cá. Certo? E quando é por 1000, são 3 casas. Certo? Ela está aqui, então ela vai vir para o final. Pronto. Fica desse jeito. Ok? Vocês entenderam? Pronto, pois é dessa forma, certo? A multiplicação envolvendo números decimais por 10, por 100 e por 1000. A vírgula se desloca para a direita. Agora vamos ver, certo? Envolvendo a divisão. Bom, vamos ver as regrinhas envolvendo a divisão. Para dividir um número decimal por 10, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Para dividir um número decimal por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Para dividir um número decimal por 1000, basta deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos envolvendo a divisão, certo? De um número decimal por 10, por 100 e por 1000. Vamos ver aqui. Bom, temos aqui um número. Pronto. 74 inteiros, 52 centésimos, dividido por 10. Vamos ver aqui quanto é que vai ficar. O que é que diz a regra? Quando dividimos por 10, a vírgula ela vai se deslocar para a esquerda. No caso, uma casa só, uma casa decimal. Se ela está aqui, ela vai vir para cá. Então, vai ficar assim o resultado. Ok? Ela saiu daqui e veio para cá. Entenderam? Agora vamos ver um exemplo envolvendo a divisão por 100 de um número decimal. Temos aqui certo? Bom, quando é dividido por 100, o número decimal dividido por 100, a vírgula ela vai se deslocar à esquerda, para a esquerda, 2 casas decimais. Se ela está aqui, então ela vai vir para cá, certo? Então o resultado vai ficar assim. Ok? E quando é por 1000? Vamos ver aqui. Bom, quando é por 1000, a vírgula ela vai se deslocar para a esquerda, né? 3 casas decimais. Se ela está aqui, então ela vai vir para cá. Pronto. Fica dessa forma. Certo? Vocês entenderam? Então é só prestar atenção nas regrinhas envolvendo os números decimais. Certo? No caso, multiplicação e divisão por 10, por 100 e por 1000. Certo? O deslocamento da vírgula. Vocês relembraram? Que ótimo. Bom, agora vamos, certo? Revisar medidas de comprimento,
certo? Lá na página 260, vamos lá? Agora vamos revisar medidas de comprimento. Antigamente as pessoas utilizavam partes do corpo, como pés e mãos, para medir. Só que isso não estava dando certo, porque as pessoas têm pés e mãos de diferentes tamanhos. Então, em 1790, na França, foi criado o sistema métrico decimal. O metro foi adotado como unidade fundamental das medidas de comprimento. Então, o metro ele tem múltiplos, né, os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Vamos relembrar aqui. Os múltiplos do metro são unidades maiores que o metro. São eles o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Os submúltiplos do metro são unidades de medidas menores que o metro. O decímetro, o centímetro e o milímetro. Ok? Bom, vamos relembrar agora como transformar as unidades de medida de comprimento. Vamos ver a tabela. Nessa tabela, nós podemos observar as operações de multiplicação e divisão. Para transformar uma unidade de medida que está à esquerda, que você quer transformar para uma que está à direita, você vai usar a multiplicação. E se você quer transformar uma unidade de medida que está à direita para uma que está à esquerda, você vai utilizar a divisão. Ok? Bom, vamos ver aqui o quadro de medidas. Aqui nós temos o quadro de medidas de comprimento, certo? Aqui nós temos os múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro, metro, né? Agora os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetros, certo? Vamos aqui, certo? Utilizando o quadro de medidas, transformar algumas medidas. Aqui eu tenho 6 metros e eu quero transformar em milímetros, certo? Usando o quadro de medidas. Eu vou colocar os 6 aqui em metros e até chegar em milímetros eu vou completar com 0. Isso mesmo. Então, vai ficar 6 metros é igual a 6.000 milímetros, certo? Isso eu fiz utilizando o quadro de medidas. Se eu fosse utilizar a operação, eu iria utilizar a multiplicação, certo? Bom, de metro para milímetro, eu ia multiplicar por 1000, porque são 3 posições, certo? Mas você também tem a opção de multiplicar, no caso é 6. 6 vezes 10, depois de novo vezes 10, até chegar aqui, vezes 10, certo? Igual como tem na tabelinha que vocês viram, tá certo? Ok? Então é dessa forma. E se eu quiser transformar, certo? Vamos ver aqui outro exemplo. Eu tenho aqui 12 metros e eu quero transformar em quilômetros, ok? Então vamos aqui, 12 metros. Vamos colocar aqui no quadro de medidas. E eu quero transformar em quilômetros. Então eu vou completar com 0, até chegar em quilômetros. Quando eu coloco 0, certo? No caso, para a esquerda, certo? À esquerda, eu vou colocar a vírgula na medida que eu quero, no caso é quilômetro. Então vai ficar 0,012 quilômetros. Ok? Fica dessa forma. Relembraram? Então, é dessa maneira que usamos o quadro de medidas para transformar. E usando a tabelinha, certo? Com as operações também. Certo? Agora vamos revisar medidas de massa. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria de um corpo. As unidades de medidas de massa mais usadas é o quilograma e o grama. Agora vamos rever os múltiplos do grama e os submúltiplos do grama. Os múltiplos do grama são unidades de medidas maiores do que 1 grama, que é o quilograma, o hectograma e o decagrama. Os submúltiplos do grama são unidades de medidas menores do que 1 grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Bom, vamos rever, certo, a tabelinha para transformar certas unidades medidas de massa. Bom, nós podemos observar na tabela, né, as operações de multiplicação e divisão. Então, para transformar uma unidade de medida de massa que está à esquerda para uma que está à direita, nós vamos usar a operação de multiplicação. E para transformar uma unidade de medida de massa que está à direita para uma que está à esquerda, nós iremos utilizar a divisão, ok? Temos a tabela envolvendo as operações de multiplicação e divisão
para transformar as unidades de medidas de massa. Agora vamos ver o quadro de medidas. Bom, aqui nós temos os múltiplos do grama, quilograma, hectograma e decagrama. E aqui nós temos os submúltiplos do grama, decigrama, centigrama e miligramas. Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho 12 gramas e eu quero transformar em miligramas. Bom, usando o quadro de medidas, então eu vou colocar o 12 e vou completar com 0 até 1 miligramas, essa unidade de medida, certo? Então vai ficar 12.000 miligramas. Se fôssemos utilizar as operações, iríamos utilizar a multiplicação, ok? Bom, vamos ver aqui outro exemplo. Aqui eu tenho 9 gramas e eu quero transformar em quilogramas, certo? Então vamos aqui, 9 e aqui eu vou completar com 0. Não podemos esquecer a vírgula, certo? Então vai ficar 0,009 quilogramas, certo? Então vocês podem utilizar o quadro de medidas para transformar ou então usar as operações, certo? Se você vai transformar uma unidade de medida que está à esquerda para uma que está à direita, você utiliza a multiplicação. E se você vai transformar uma unidade de medida que está à direita para uma que está à esquerda, você vai utilizar a divisão, certo? Bom, então é dessa maneira. Agora, vamos ver outra unidade, certo? Que é a tonelada. Bom, na página 274, certo? A tonelada é uma unidade de medida especial, certo? Uma tonelada, o símbolo é o T, certo? Então, uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas, certo? O símbolo da tonelada é o T. Bom, se eu tenho, vamos ver aqui um exemplo. Se eu tenho aqui 15 toneladas e eu quero transformar em quilogramas, eu posso fazer o quê? Uma multiplicação. Eu vou multiplicar 15 vezes 1.000, certo? 15 vezes 1.000. Usando a regra prática, né? A multiplicação por 1.000, vamos repetimos aqui o 15 e completamos com os 3 zeros. Então vai ficar 15.000 quilogramas, ok? Então é dessa forma que nós transformamos, certo? Bom, então vimos a tonelada, que é uma unidade de medida usada para medir grandes massas. Agora vamos ver outra unidade de medida, que é o arroba, que é muito utilizado em vários tipos de comércio, como o do gado. Então vamos ver aqui. Um arroba é igual a 15 quilogramas, certo? Então vamos ver aqui um exemplo de transformação. Aqui eu tenho 30 arrobas e eu quero transformar em quilogramas. Como é que eu faço a transformação? Eu vou fazer uma multiplicação, certo? Vamos multiplicar 15 vezes 30, certo? Usando a regrinha prática, vamos repetir aqui esse zero e vamos multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 3, 3 mais 1, 4. Então, 450 quilogramas, ok? Bom, meus amores, então é isso. Fizemos a revisão dos conteúdos que estão no trabalho avaliativo de matemática. Agora vocês irão fazer o trabalho avaliativo. Caprichem no trabalho, coloquem nome completo e também a turma. Bom, a atividade extra de matemática que eu passei foi na página 288, mas eu não irei fazer a correção porque foi uma pesquisa, tá certo? Então, caprichem no trabalho avaliativo. Beijos para vocês e fiquem com Deus.